Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com alegria nos encontramos no dia do Senhor mais uma vez para adorar, bendizer e receber a palavra de Deus, o alimento da nossa alma. Eu estava agora há pouco ali atrás com um grupo de vocacionados e eu lembrei de algo muito interessante que os nossos irmãos puritanos do passado sempre diziam. E eles diziam: domingo é a feira da alma, é o mercado da alma do povo de Deus. Jesus Cristo disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, o Senhor. Havia um crente na nossa cidade, e uma vez eu me aproximei dele por uma temporada. Ele era de uma outra denominação, e ele sempre estava ali com a sua Bíblia aberta sobre o banco, e eu perguntei para ele, durante o culto inteiro, ele chegava, abria a Bíblia, colocava do lado, e eu perguntei: irmão, por que o senhor deixa sempre a Bíblia aberta? O senhor não abre só na hora que o pastor pede para abrir, o senhor chega na igreja, abre a Bíblia, coloca em suas pernas ou coloca no banco, e ela fica aberta o tempo todo. Eu prestei atenção nisso. Por que o irmão faz isso? E ele disse: pastor, porque a Bíblia é a boca de Deus, e ela tem que estar aberta. Deus precisa falar. Eu sei que foi uma ilustração bem interessante, mas muito verdadeira. A Bíblia é a boca de Deus. Deus fala pela palavra, irmãos. Eu me alegro com isso. Igreja, vamos abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de João, capítulo 20. Vamos aos versos 19 ao 23. João 20, versos 19 ao 23. Eu estou lendo na versão King James 1611. E o texto da Escritura de Deus diz: então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. E então disse Jesus novamente: paz seja convosco. Assim como o meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes são retidos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Curve a cabeça. Nosso Deus e Pai, Senhor soberano dos céus e da terra, não há outro Deus além do Senhor. O Senhor está sentado no trono de glória do universo.
o trono da graça. Do teu trono, Senhor, comanda salvação para os homens. Louvado seja o Senhor, meu Deus, pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor com que nos amou, pela tua infinita paz em nossos corações. Nós te adoramos, Senhor Deus. E em nome de Jesus Cristo, o Santíssimo Filho, amado, bendito, gracioso do Senhor, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. No seu nome, Senhor, nos achegamos a Ti e suplicamos mais uma vez que o Espírito Santo venha sobre nós essa noite e nos convença, Senhor Deus, da Tua palavra. Ah, Senhor, alimente nossa alma, que seja de fato a feira da alma, que ela saia nutrida com a Tua palavra, Senhor, encorajada pelo Espírito Santo, fortalecida, Senhor Deus, abençoada. Vem sobre nós, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus e suplicamos. Amém. Aqui está, irmãos, a palavra de Deus. Após a ressurreição, Jesus não apenas confortou os discípulos com a sua presença, mas ele também os comissionou para uma tarefa de alcance eterno. Lembrem disso. Uma tarefa de alcance eterno. O Senhor diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. O Senhor está nos dizendo que eu e vocês, toda a igreja, todos que têm a marca do sangue de Cristo, são enviados. Nós começamos essa conferência falando que o Pai amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para salvar pecadores. Agora o Filho de Deus está dizendo: eu também vos envio. Tome para si a responsabilidade de crente, porque você é um filho de Deus e você é enviado pelo Senhor da seara para trabalhar na obra de Deus e pregar Cristo e a salvação, irmãos. João 20, verso 21, eu também vos envio a vós. Essa declaração, ela estabelece a base para a missão da igreja. Ela nos lembra que não estamos apenas nos reunindo para adorar o Senhor, mas nós somos enviados para anunciar as boas novas do Evangelho, com a mesma autoridade e o mesmo propósito de Cristo. Olha esse texto, irmãos. Nós encontramos 3 fundamentos essenciais para que a igreja cumpra a sua missão. O chamado que reflete o envio para a igreja, para que ela cumpra a sua missão com perfeição. Nós encontramos o poder do Espírito Santo para a tarefa que nos foi dada. E encontramos a mensagem que transforma destinos eternos. Nós temos tudo, irmãos. Tudo que precisamos para cumprir a nossa tarefa. No final do capítulo 19, do capítulo anterior, aqui no Evangelho de João, é narrada a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. A narrativa do sepultamento, ela acontece especificamente nos versos 38 até o verso 42, aqui do capítulo 19. Quando José de Arimateia pede para Pilatos que lhe permita retirar Jesus da cruz para sepultar o seu corpo. Ele recebe a autorização, José de Arimateia prepara o sepultamento de Jesus numa sepultura que foi cavada na rocha, e junto dele está Nicodemos, aquele
O mesmo que tinha ouvido Cristo dizer: é preciso nascer de novo. Ele estava lá quando Cristo morreu, no seu sepultamento. Os últimos versos descrevem esse acontecimento assim. João 19, 40 ao 42. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, de acordo com o costume judaico de sepultamento. Ora, no lugar onde ele fora crucificado, havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Eles colocaram Jesus ali, por ser dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto. Jesus estava morto. Ele estava sepultado, inerte naquela rocha. Aquele mesmo que havia dito a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Este mesmo homem agora estava no sepulcro, irmãos. Estava sobre a pedra fria da sepultura cavada na rocha. Essa parece ser de fato uma cena de derrota. Parece que o evangelho e o cristianismo e tudo aquilo que os discípulos haviam colocado sobre Cristo, suas esperanças, tudo havia desmoronado, porque o mestre, o rabi, estava agora morto. E eu preciso dizer a vocês que, literalmente, Jesus estava morto. Verdadeiramente, o nosso mestre, ele havia sido pregado na cruz do Calvário, irmãos. E ele morreu naquela cruz do Calvário. E o seu corpo foi descido daquela cruz. E estes homens levaram o corpo morto, sem vida do Salvador, para a sepultura naquela rocha. O capítulo 20 começa com esse tom de tristeza, de lamento, de derrota. No domingo, bem cedo, Maria Madalena vai até o sepulcro onde o Senhor foi colocado, mas ela não encontra o corpo. Ela imediatamente comunica os discípulos. Pedro e João chegam depressa, eles correm até a sepultura, então entram e não encontram o corpo de Jesus. A única coisa que eles encontram são os lençóis de linho e o pano de linho que estava sobre o rosto do Senhor Jesus, envolvendo o seu rosto. Tudo parecia uma grande derrota ali, uma frustração. Nem o corpo de Jesus estava mais ali. Na verdade, o semblante dos discípulos de Jesus era de completa derrota mesmo. Sabe, tudo tinha acabado, irmãos. Toda a vida deles, tudo que eles apostaram, creram, tudo que viram, tudo acabou. Não havia esperança nenhuma, irmãos. Olha o que o texto diz, no verso 10 e verso 11 do capítulo 20. Depois de tudo isso, então os discípulos retornaram para a sua própria casa. Como quem diz, acabou. Vamos voltar. Não há mais nem corpo. Mas Maria ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura. Maria se derramava em lágrimas, porque ela amava o Senhor. Porém, o que parecia ser uma grande derrota era, na verdade, a consumação. A morte da morte. O corpo não estava mais ali, irmãos, porque a morte foi derrotada. Vocês entendem isso? Não havia morte. Não havia corpo na sepultura, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Os discípulos não compreendiam muito bem isso,
mas a missão do Filho de Deus estava cumprida, realizada. Salvar pecadores através da sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Ou seja, ele veio pagar o preço do nosso pecado, e ele pagou o preço na cruz com sangue, morrendo no madeiro por nós. Calcule este preço, igreja. Eu sei que algumas pessoas que essa noite estão aqui não são cristãos ainda. Mas eu quero lhes dizer que se você olhar para o Filho de Deus e confiar a sua vida em Cristo, se você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou dos mortos, você é um homem salvo, uma mulher salva para sempre, 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 eternamente, irmãos. Creia. Creia em Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador maravilhoso. Não há outro como Ele, irmãos. Os discípulos estavam ali, pobres discípulos de Jesus que amavam o Senhor, chorando. Mas a vitória estava consumada, garantida, irmãos. O seu corpo não estava mais na sepultura. A missão dele foi totalmente realizada com a máxima eficácia. Todo pecador, ouça bem, todo pecador, não importa quão pecador você seja, não importa que males, que miséria de vida, que desgraça você tenha cometido, todo pecador que olhar para o Filho de Deus será recebido por Ele. Terá os seus pecados todos perdoados. Ah, meus irmãos, João 3,17 deixa isso muito claro. Jesus havia dito a Nicodemos: porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. A salvação veio pela cruz de Cristo. Cristo fez o que somente Ele poderia fazer: morrer em lugar do seu povo, como um sacrifício perfeito, aceitável pelo Pai, imaculado, eficaz. A vitória e a consumação da missão de Cristo exigiam que Ele fosse morto e sepultado. Tudo aquilo fazia parte do grande plano de Deus para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados, para sempre. A morte fazia parte. A morte do seu Filho amado fazia parte da nossa salvação. Mas naquele momento, nem mesmo os discípulos mais próximos compreendiam o que estava acontecendo. Por isso o Senhor apareceu, ressuscitado, na manhã de domingo, a Maria Madalena, e logo depois, pouco mais tarde, aos discípulos. Estavam todos reunidos. Daí vem a passagem que nós estamos analisando, João 20, do 19 ao 23. De repente, Jesus aparece naquela sala que estava trancada. Os discípulos todos com medo dos judeus, mas estavam todos ali reunidos. Os discípulos do Senhor estão de portas fechadas num quarto quando Jesus aparece, para que não restasse qualquer dúvida de que era Ele mesmo. O Senhor mostrou suas mãos furadas pelos cravos, pelos pregos que atravessaram. Ele mostrou o seu lado ferido pela lança do soldado romano. Jesus estava vivo. Ele está dizendo: veja que sou eu mesmo e não um espírito. Toque em mim, põe o dedo aqui. Eu não sou um fantasma. Eu tenho carne e ossos. Eu ressuscitei dos mortos. Irmãos, que coisa maravilhosa. A primeira visão da ressurreição do Senhor. Os discípulos que o viram morto na cruz, agora estavam vendo Jesus vivo diante deles, com suas mãos furadas, como testemunho do seu amor pelo mundo. E como prova de que ele mesmo,
ressuscitado dos mortos. O texto diz que os discípulos ficaram felizes ao ver o Senhor. Se alegraram ao ver o Senhor. Agora Cristo tem uma missão para os seus discípulos. Essa é a parte importante para a nossa missão aqui na terra, como discípulos de Cristo, como povo alcançado pelo poder de Jesus Cristo, o sacrifício salvador. Ele tem uma missão. Notem em suas palavras no verso 21. Pai seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Você consegue ouvir as palavras de Cristo sendo ditas a você? Você consegue ouvir Jesus dizendo para você, eu te envio. Os discípulos agora devem dar continuidade à obra de proclamação do Evangelho a todos os povos, até os confins da terra. Por isso são também capacitados pelo Senhor Jesus Cristo. Verso 23, e tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes são retidos. Olha as palavras de Jesus Cristo, irmãos. É justamente sobre esse ponto que eu gostaria de tratar algumas coisas com vocês essa noite. A parte que nos cabe agora. Essa conferência não poderia terminar sem que essa mensagem fosse pregada para vocês. Sem que vocês fossem lembrados que também são enviados pelo Senhor. Não se esconda de Cristo. É inútil porque João diz que os seus olhos são como chama de fogo. Não tape os ouvidos para a voz do Senhor Jesus Cristo. Porque João diz que sua voz é como o som de muitas águas. Imagine, irmãos, um barulho ensurdecedor de águas. É como a voz do Senhor. Todos escutam. Todos ouvirão a voz do Filho de Deus. Escute o que Deus disse a você. Eu também vos envio. Lembre de Jonas. Lembre do profeta Jonas. Ele foi engolido por um peixe. Porque Deus o enviou e ele fugiu. Que loucura o pecado provoca, não é? Pense nisso. Deus te dá uma tarefa e diz, cumpra. E você acha que não pode cumprir. Você acha que vai escapar. Vai ludibriar o Todo-Poderoso. Vai dar um jeitinho brasileiro. Isso só mostra, irmãos, que a mente caída do homem está totalmente afundada em trevas. É impossível escapar do Senhor. Ele é o grande caçador. É impossível que a vontade de Deus não se cumpra. E a vontade de Deus é, vá e pregue. Vá e anuncie a salvação aos perdidos. A igreja é enviada a proclamar as boas novas. Após ressuscitar, Jesus aparece aos discípulos e declara, eu também vos envio a vós. Essa afirmação carrega um peso teológico muito grande, porque ela conecta diretamente a missão da igreja com a missão do próprio Cristo. Veja, Jesus diz, obras maiores que as minhas vocês farão. Ele está falando da pregação. Ele não está falando de milagres, ele não está falando de outras coisas, ele está falando de proclamação da palavra de Deus. Eu vos envio. A palavra usada aqui no Evangelho de João para enviar é mesma palavra para apóstolo. A palavra apóstolo é
enviado, significa enviado. E é essa palavra que Jesus usa aqui aos discípulos. E essa palavra, ela indica uma comissão oficial. Significa, a igreja não inventa missões, mas é uma extensão da proclamação da obra de Cristo no mundo. Você vai dar continuidade. Note que Jesus, ele inicia com a saudação comum: paz seja convosco. Essa paz que Cristo fala aqui na segunda vez, nesse contexto, não é apenas uma saudação cortês, é a verdadeira paz messiânica, a paz da salvação, que resulta da obra consumada por ele na cruz do Calvário, depois da ressurreição. Antes de enviar, o Senhor Jesus Cristo assegura aos discípulos que eles estão reconciliados com Deus. Eles têm paz com Deus. Paz que veio pelo sangue derramado na cruz. E isso nos ensina que a evangelização autêntica nasce de corações que já experimentaram a paz com Deus, regenerados, transformados, tornando-se eles mesmos, nós mesmos, mensageiros da reconciliação. Segundo as Coríntios 5, Paulo vai falar exatamente isso. Nós somos chamados para pregar a reconciliação de Deus com os homens, para que haja paz. Esse modelo de envio que nós temos aqui nas palavras de Cristo, o modelo em si também é muito importante. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha a similaridade. A similaridade está mais fortemente relacionada ao ato de enviar. Assim como o filho foi mensageiro do pai, ensinando tudo que o pai o encarregou, e além disso, cumprindo cabalmente a missão de substituir pecadores por meio da sua morte, a igreja, os discípulos de Cristo, todos do nosso tempo, também são chamados para pregar o Filho de Deus e a sua obra no Calvário. Aqui, irmãos, é preciso destacar que a igreja não substitui o Filho de Deus e nem torna ela mesma corredentora junto com Jesus. A igreja não salva. Ela não é Cristo, não substitui Cristo. E nem ajuda Cristo a salvar, a completar a salvação. A igreja não justifica pecadores dos seus pecados. Mas ela prega a redenção e a justificação em nome de Jesus Cristo. Ela é porta-voz oficial do Salvador. Embaixadora de Cristo na terra, para pregar a sua mensagem. E finalmente a declaração de Jesus, ela implica autoridade e continuidade. A missão da igreja não começou após a ressurreição, mas é o cumprimento do propósito eterno de Deus, agora plenamente revelado em Cristo Jesus. Quando a igreja sai para proclamar as boas novas, ela faz isso com a autoridade do Filho de Deus. A autoridade de Cristo, aquele que foi morto, mas enviou o seu povo a pregar. Isso confere ao trabalho missionário a dignidade, a urgência, irmãos. Nós não representamos a nós mesmos, representamos Cristo. Pregamos para pecadores perdidos que necessitam urgentemente de remédio, a salvação. Aquele que nos chamou, nos enviou. Aquele que nos salvou, nos enviou a pregar. Imagine um embaixador enviado pelo seu país para representar os interesses da sua nação em uma terra estrangeira. Um embaixador, um homem destacado oficialmente pelo governo para ir a outras nações, representando seu povo e sua terra. Ele não fala por si mesmo. Ele não age de acordo com as suas opiniões pessoais.
Tudo o que faz deve refletir as ordens e a autoridade daquele que o enviou. Tudo o que ele diz. Assim também é a igreja. Nós pregamos a Cristo e este crucificado. Nós não temos uma mensagem própria. Nós somos enviados pelo Senhor para anunciar aquilo que Ele nos confiou. Quando evangelizamos, levamos as palavras do Rei dos Reis aos homens, proclamando reconciliação e paz a um mundo que vive em rebelião com Deus. A nossa tarefa é simplesmente ser fiel proclamador da obra de Cristo. Você não precisa ser criativo aqui. Você não precisa inventar nada. Você tem apenas que pregar Cristo morto e ressuscitado. Aquele que nele crê será salvo e salvo para sempre. Uma vez o pastor Billy Graham, ele sentou-se ao lado de um embaixador numa viagem aérea. Essa é uma ilustração tanto conhecida. E naquela viagem, eles começaram a conversar. Billy Graham começou a conversar com aquele homem. E ele perguntou sobre aquele homem, o que ele fazia, onde ele vivia, etc. Ele foi desenvolvendo um diálogo. E o homem disse que era de tal país e que era ministro do governo, um embaixador. Depois que ele falou sobre si mesmo, ele olhou para Billy Graham e perguntou: e você? Quem é você? O que você faz? Billy Graham respondeu: eu também sou ministro. Eu sou embaixador também. Aquele homem olhou para ele: puxa, que coincidência. E você é embaixador de onde? De quem? E o Billy Graham respondeu: eu sou ministro de Jesus Cristo, embaixador do reino de Deus. E aí, ele continuou evangelizando aquele homem, cumprindo o que Jesus disse: eu também vos envio. Ele evangelizava no avião, numa ponte aérea, numa viagem, e cumpria ali o que Jesus lhe ordenou, irmãos, na autoridade do Filho de Deus. Nós somos chamados para essa mesma obra, para essa mesma missão. Com que poder? Talvez você diga: pastor, eu sei disso, mas eu não tenho capacidade. Você já tentou evangelizar alguém? Você já tentou falar de Jesus Cristo para alguém? Talvez alguns, quando eram mais jovens, eram uma bala. Rápidos. Tinham vigor. Mas agora dizia assim: não, pastor, agora não dá mais. Eu estou velho. Pastor, eu nem caminho bem. Eu mal me movo. Pastor, eu estou de muletas. Outros podem dizer: pastor, minha voz está ruim. Eu não tenho mais força na voz. Quem fez os paralíticos andar? Quem revigorou os homens doentes? Quem fez a boca do homem? O que ele disse a Moisés? Moisés dava essa mesma resposta, escorregadia: Senhor, manda outro, eu não falo bem. E Deus diz: quem fez a boca? Por acaso não foi eu? Não dê desculpas, irmãos. Você é chamado, e você recebe poder para isso. Olha as palavras do Senhor. Nenhum homem realmente poderia realizar a missão que lhe foi dada por Cristo Jesus pelas suas próprias forças. Você está certo em dizer: eu estou fraco, ok, eu creio, mas a força vem do Senhor. No versículo seguinte nós lemos: e tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Agora não me diga que o Espírito Santo é fraco. Não me diga que o Espírito Santo não pode capacitar você. Não me diga isso, irmão.
Porque aqui está o Espírito do Senhor. Deus, o Espírito Criador. O Espírito que abre o coração, a mente, o entendimento do homem. O Espírito que convence o mundo do seu pecado. Aqui está Ele sobre você e soprou o Espírito sobre eles. Claro, o contexto imediato é que Cristo sopra sobre os seus discípulos imediatos ali. Mas o ato de Jesus soprar sobre os discípulos, ele nos lembra diretamente o texto de Gênesis 2, verso 7, quando o Senhor Deus sopra nas narinas do homem, ele dá vida, lhe revigora, o homem se torna alma vivente. Aqui Cristo ressuscitado comunica poder vivificante do Espírito para capacitar os discípulos em sua missão de proclamar. O Senhor está dando o Espírito com poder para a proclamação do Evangelho. O Senhor está nutrindo os discípulos para que eles saiam e preguem no poder do Espírito Santo. Veja isso. A missão da igreja não pode ser cumprida apenas com esforço humano. Requer vida espiritual. Requer a participação do Espírito Santo. Poder celestial. Direção divina. Por isso ele sopra o Espírito. Ele entrega o Espírito Santo. Essa expressão, receber o Espírito, primeiro, ela não significa que eles não tinham o Espírito Santo. Vamos deixar isso claro. Ele não estava dando o Espírito para pessoas que não tinham o Espírito. Não é isso, irmãos. Nós sabemos muito bem, todo aquele que crê em Cristo, ele recebe o Espírito Santo imediatamente. O Espírito Santo habita nele. O Espírito Santo sela. Então eles tinham o Espírito Santo. Aqui significa receber poder e capacitação do Espírito Santo. A capacitação para evangelizar, ela não é uma habilidade adquirida, irmãos. Ela é um dom concedido por Deus. Deus dá. No contexto do Evangelho de João, o Espírito Santo ele é apresentado ora como consolador, ora como mestre e ora como testemunha de Cristo. Então, quando Deus nos sopra o Espírito sobre os discípulos, é para que eles sejam testemunhas no poder do Espírito Santo, testemunhas de Cristo. Ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a tarefa da igreja é proclamar, mas é o Espírito Santo que abre os corações, que aplica a verdade salvadora e que traz poder sobre o crente para que ele cumpra a sua tarefa. Então, é na força do Espírito Santo. É no Espírito que habita em você, o Espírito de Deus, que você vai proclamar o Evangelho de Jesus e almas se converterão. Se você acreditar nisso que eu estou pregando, nisso que a Bíblia diz, muitas almas se converterão. Se cada um de vocês se tornar um verdadeiro discípulo e evangelizador, cada um de vocês, a partir do momento que saírem daqui, pregarem, façam a experiência nesta semana. Todos vocês, um a um, pregue o nome que está acima de todo nome. Pregue aos amigos e colegas, em qualquer que seja o seu relacionamento, a situação, a ocasião. Pregue durante toda a semana. Vejamos a obra que Deus vai fazer por você, através de você. Vejamos como o Espírito Santo vai abrir mentes e corações. Vejamos como homens serão arrancados das trevas, irmãos. Serão tomados pelo poder de Cristo Jesus e crerão nele e serão salvos. Faça isso. Experimente isso. Esse sopro de Jesus, do Espírito Santo, ele não substitui aquele ato histórico no Pentecostes, capítulo 2 de Atos. Ele antecipa o ministério do Espírito, que seria plenamente derramado após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui
é a dependência dos discípulos de Cristo, do Espírito Santo, que deveriam ter a certeza de que o Espírito estaria com eles nessa missão. A igreja, ela é lembrada que é a evangelização sem oração, sem santidade, sem a dependência do Espírito Santo, é um esforço estéril, inútil, que não gera vida. É semelhante a Pedro, que tentava lançar as redes ao mar e não pegava nada. Jesus diz: Pedro, adentra o mar, lança as redes ali. Ai, Senhor, nós já passamos o dia inteiro lançando rede, nada de peixe, Senhor. Mas, de acordo com a tua palavra, eu vou fazer isso. E os barcos estavam quase afundando de peixes. Assim é a evangelização com o Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Ela é poderosa e eficaz, irmãos. O poder do Espírito Santo é essencial para a mensagem alcançar a eficácia. É Ele quem fortalece os mensageiros, é Ele que dá ousadia no testemunho, é Ele que guia a igreja na sua missão global de pregar. Evangelizar no poder do Espírito significa reconhecer que o resultado não depende do pregador, não depende de quanto ele se esmerou em estudar, depende de Deus, depende do Espírito Santo operar no coração, depende da soberania de Deus que vivifica corações mortos e conduz pecadores ao arrependimento e à fé. Ah, irmãos, eu não sei quantos cultos já aconteceram nessa igreja desde o dia em que ela foi fundada, 130 anos atrás, quase. Mas certamente, hoje, só hoje, tivemos 3 cultos aqui. Imagine quantos milhares de vezes a mensagem do Evangelho foi pregada aqui, e pessoas estavam aqui nessa igreja que não eram crentes e que voltaram para suas casas sem crer em Jesus. Essa igreja tem quase 2.000 membros. Mas se todo mundo que entrou aqui tivesse crido em Jesus, Belém inteira estava convertida. Isso nos diz algo sobre o Espírito Santo e sobre o pregador. Isso nos ensina que o pregador não converte pecadores. E também nos diz que o Espírito Santo e só Ele, pela palavra, conforme a sua vontade, o seu querer, é Ele quem vai lá no coração do pecador, quando o pastor prega a palavra e abre aquele coração e faz a obra acontecer. Paulo estava junto a um rio e havia algumas mulheres que trabalhavam com tecidos e tinturas, e elas estavam todas ali, e Paulo e seus amigos chegam ali, e Paulo começa a pregar. Ele começa a falar de Cristo, começa a falar de Jesus. E aquelas mulheres estão lá, batendo a roupa, tinturando, lavando, fazendo as coisas, todas ali despreocupadas. Está em Éfeso. A maioria daquelas mulheres servia a grande deusa Diana dos Efésios, outra divindade pagã. Estavam todas ali, e Paulo pregava. E o texto diz de maneira maravilhosa: então, o Senhor abriu o coração de Lídia, para que ela ouvisse as coisas que Paulo dizia. Veja, Paulo dizia, Paulo pregava, mas Deus soberanamente foi até os ouvidos e o coração de Lídia e abriu o seu coração. E ela foi salva. As outras mulheres não. Elas não creram, não deram ouvidos. Mas Deus visitou Lídia naquele momento. Aqui está o poder e a soberania do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em salvar pecadores.
Então, quando o pastor prega e as almas voltam com seus pecados, voltam no mesmo estado de condenação e miséria, o problema não é o pregador. Acontece que Deus opera soberanamente e Ele vai ao encontro de quem Ele quer. De quem Ele quer. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Endurecerei quem eu quiser endurecer. Em terceiro lugar, irmãos, a igreja recebe autoridade para proclamar. O versículo afirma: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes são retidos. A igreja recebe de Deus autoridade. Autoridade não porque a igreja tem poder de perdoar, mas porque ela recebeu a autoridade de Cristo para perdoar, que determinou perdoar os pecados através do perdão, do arrependimento dos pecadores, pela pregação do Evangelho. Eu não vou me estender nesse ponto, irmãos, mas eu quero chamar vocês a atenção para tomarem sobre si a vossa tarefa, porque Cristo vos enviou a vós outros para pregar nesta cidade. Não deixe esses homens que estão aí fora morrerem em seus pecados. Não seja negligente com o sangue deles, porque Deus cobrará a negligência da igreja se ela não pregar. Deus cobrará, está escrito nos profetas, aquele que eu mandar falar e não falar, o sangue será sobre ele. O sangue de Belém está sobre vocês se vocês não pregarem. O sangue dos seus parentes estão sobre vocês se vocês não pregarem. O sangue dos seus filhos, o sangue dos seus cônjuges descrentes, dos seus amigos. O sangue de Belém está sobre você se você, comissionado pelo Filho de Deus, não pregar a luz e a salvação, a glória de Cristo Jesus. Pregue. Assuma o seu papel como filho de Deus. Seja luz no mundo, sal em Belém. Pregue o Evangelho para a glória de Deus, para a exaltação do nome de Jesus Cristo, que está acima de todo nome, que nos deu vida e vida em abundância. Que a paz de Cristo seja com todos vocês, irmãos. Amém.